Um banhista em risco de afogamento é avistado por salva-vidas de 2 pontos, A e B, que estão a uma distância de 150 metros entre si. Uma pausa aqui, ó. Esses pontos A e B, onde estão os salva-vidas, eles estão a uma distância de 150 metros. O salva-vidas do posto A observa um ângulo de 45 graus entre o posto B e o banhista. Então, ele observa aqui, ó, 45 graus entre o posto B e o banhista. Do posto B, outro salva-vida observa um ângulo de 15 graus entre o posto A e o banhista. Então, no posto B, vamos supor que o banhista esteja aqui em cima. Ele é observado daqui a um ângulo de 15 graus. Sabendo que seno de 120 graus é igual a seno de 60 graus, determine qual é o salva-vidas mais distante do banhista e a distância entre ele e o banhista. Bom, o mais distante a gente já pode definir que é o B, porque o maior lado do triângulo ele se opõe ao maior ângulo. Então, o mais distante é o B. Agora, a gente quer saber qual é essa distância. E uma coisa que a gente já consegue descobrir, se esse lado tem 45 e aqui tem 15 graus, é porque aqui é o que falta para completar 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. 45 com 15 dá 60, para 180 aqui tem 120 graus. Bom, eu tenho um lado do triângulo e tenho aqui 3 ângulos, aliás, né? Mas eu só precisaria de 2. Eu vou aplicar aqui a lei dos senos, né? A lei do seno é onde a gente tem aquela proporçãozinha que fala assim, o lado A, B e C sobre seno do ângulo A, seno do ângulo B e seno do ângulo C. E a gente faz a proporcionalidade. Então, aqui, nós vamos fazer isso utilizando da seguinte forma. Eu tenho x, que é o que eu procuro. Vou colocar aqui, ó. X é o que eu procuro. Quem está oposto a ele é o ângulo de 45 graus. Então, x sobre 45 graus aqui. E o valor que eu tenho, 150, ele é oposto ao ângulo de 120 graus. E aqui já diz que seno de 120 é igual a seno de 60. Então, eu já posso colocar aqui, ó, 150. Seno de 120, eu vou dizer que é seno de 60 graus. Eu estou substituindo conforme o problema me deu aqui. Então, fazendo a regra de 3, eu vou precisar saber quanto é seno de 45 e quanto é seno de 60 graus. Se eu não lembrar isso aqui, eu vou ter que fazer o quê? A tabelinha, né? 30, 45 e 60 graus. É seno, cosseno e tangente. Então, era lá 1, 2, 3, embaixo 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz sobre 2 onde não tem 1. Então, aqui e aqui. São esses valores que eu vou precisar. Então, eu vou fazer a substituição aqui na regra de 3. Ó. Ficará x sobre seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Que é igual a 150 sobre seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2.
Agora aqui, fazendo a regra de 3, x raiz de 3 sobre 2 é igual a 150 raiz de 2 sobre 2. Se eu isolar o x aqui, vou ter a seguinte situação. X é igual a 150 raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. E para eu resolver isso aqui, x vai ser igual a 150 raiz de 2 vezes raiz de 3, é o mesmo que eu escrever 150 raiz de 2 sobre 2, onde está dividido eu vou mudar para vezes, e eu inverto a segunda fração, 2 sobre raiz de 3. E isso aqui vai ficar da seguinte forma, 150 raiz de 2 vezes 2 dá 300 raiz de 2. 2 vezes raiz de 3, 150 raiz de 2, 2 vezes raiz de 3, eu vou juntar aqui. Ó. E aqui eu vou simplificar. 300 dividido por 2 dá 150. Raiz de 2. E embaixo é raiz de 3. Agora eu vou fazer a racionalização dessa parte aqui, ó. Para ficar melhor de visualizar, eu vou trazer ele para cá. Na racionalização, 150 raiz de 2, esse raiz de 3 ele vem multiplicando aqui, ó. E aqui eu posso escrever raiz de 2 vezes raiz de 3 é o mesmo que 150, é o mesmo que eu colocar tudo dentro de uma única raiz aqui, 2 vezes 3. E aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é o mesmo que eu escrever assim, ó. Como que vai ficar isso aqui? 150 raiz de 6. E aqui embaixo, 3 vezes 3 é 9, então eu tenho raiz de 9. Vai ficar 150 raiz de 6 sobre 3, que é igual a 150 dividido por 3 é 50. E aqui, raiz de 6. Então, a distância aqui, ó, esse valor x aqui, é 50 raiz de 6. Essa é a maior distância e essa é a distância percorrida por ele. Se eu quiser achar esse valor, tirar da raiz, por exemplo, né, a raiz de 6 ela é 2,4, considerando só um número depois da vírgula. Multiplicando por 50, vai me dar aproximadamente 122 metros. Então, aqui, aproximadamente 122 metros.